Boa tarde, meu nome é Beatriz Tiburcio, eu sou aluna de Engenharia Elétrica e eu vim apresentar o meu trabalho de Cálculo 1 sobre aplicações da derivada na Engenharia Elétrica. O que é a derivada? A derivada de uma função é o conceito central no cálculo diferencial e ela é representada pelos símbolos matemáticos f' de x ou dy sobre g de x. Ela mede a taxa de variação instantânea de uma função em relação à variável x, e ela pode também ser interpretada como a inclinação da reta tangente à curva da função em um ponto específico, ou seja, além da interpretação geométrica e das taxas de variação, as derivadas elas são usadas em diversos campos, como física, economia e também a engenharia, para modelar e analisar fenômenos que envolvem mudanças e taxas de variação. Sobre o surgimento das derivadas, surgiu com Pierre Fermat no século XVII, com seus estudos sobre funções. Ele chegou a um impasse sobre a definição do que era uma reta tangente. E nisso ele percebe que algumas das funções estudadas não batiam com a definição de reta tangente da época. Isso ficou conhecido também como o problema da tangente. Foi enquanto se dedicava ao estudo de algumas destas funções que Fermat deu conta das limitações do conceito clássico de reta tangente a uma curva, como sendo aquela que encontrava a curva num único ponto. Estas ideias constituíram um embrião do conceito de derivada e levou Laplace a considerar Fermat o verdadeiro inventor do cálculo diferencial. Contudo, Fermat não dispunha de notação apropriada e o conceito de limite não estava claramente definido ainda. A derivada na engenharia elétrica, ela serve para encontrar valores de grandezas elétricas, como, por exemplo, achar a resistência total quando se tem uma taxa de variação numa associação em paralelo de resistores. Aí, por exemplo, aqui temos dois resistores, o R1 e o R2. Ambos possuem taxas de variação em relação ao valor de suas resistências. Para calcular, é possível aplicar o método de derivação, como temos a divisão entre duas funções, utilizando o que já aprendemos, que é a regra do quociente na derivada, obtemos o seguinte resultado. Outra utilidade da derivada na área da elétrica é o seu uso no cálculo da corrente e de um capacitor e da tensão em um indutor. Os capacitores são componentes eletrônicos capazes de armazenar e fornecer energia elétrica. Existem diversos tipos de capacitores, entre eles, que são os mais comuns, os eletrolíticos, os de poliéster e os de cerâmica. Para encontrar uma corrente que passa por um capacitor, utiliza-se a fórmula básica da capacitância, que é C igual a Q sobre V, em que o C vai ser a capacitância, o Q é a carga elétrica e V é a diferença de potencial elétrico desse capacitor. Fazendo a derivada da função Q igual a 3Q ao quadrado mais 5Q mais 2, temos como resultado 6Q mais 5. Após isso, calculamos a derivada da carga no ponto dado, que é o Q igual a 3, substituindo 3 na função derivada. E assim concluímos que a corrente é de 23 amperes. Como conclusão, temos que a aplicação da derivada na engenharia elétrica é ampla e versátil. Ela desempenha um papel fundamental na análise de sinais elétricos, na otimização de sistemas e na solução de problemas relacionados ao tempo. Tudo isso dentro da engenharia elétrica. Através do uso da derivada, os engenheiros eletricistas podem projetar sistemas mais eficientes, entender o comportamento dos sinais elétricos, como também solucionar problemas de forma mais precisa e eficaz. E essa foi uma breve explicação sobre as aplicações das derivadas na engenharia elétrica. E fim.